É isso aí, alô você que está em casa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor de Claire e estou aqui para corrigir as questões de direito civil da prova aplicada no último domingo para o concurso de auditor fiscal lá no município de Campo Grande. Então aqui em cima, ó, Prefeitura Municipal de Campo Grande, auditor fiscal da Receita Municipal. Essa prova foi composta por 110 questões, dentre elas 10 de direito civil, e justamente as 10 primeiras. Eu estou aqui para corrigir essas 10 questões de direito civil e já te adianto, não teve nada demais. Uma prova normal, uma prova tranquila, tá? Uma prova que não apresentou enormes dificuldades. Pelo contrário, foi uma prova que mede quem estuda. Estudou, acertou. Não estudou, infelizmente, fica sujeito ao chute. A vida é assim. Nos concursos, nós não temos outra forma de lidar com o assunto. Tem que estudar. Belezinha? Então, pessoal, vou comentar aqui as questões, tá? Vai ser direto no caderno de provas, caderno que está aqui, ó. Olha o caderno aí. E aí, as 10 primeiras são direito civil. A banca já disponibilizou com um gabarito marcado, então essa marcação de gabarito não é minha, já é do arquivo disponibilizado pela própria banca. Vamos começar? Então vamos lá. Pessoal, questão 1 de direito civil. Questão sobre contrato de compra e venda. Olha ele aqui, ó. Questão sobre contrato de compra e venda. Trouxe um enunciado que nada mais é do que a reprodução literal do artigo 481, definindo o contrato de compra e venda, um contrato em que o contratante se compromete a transferir o domínio de certa coisa e o outro se compromete a pagar de certo preço em dinheiro. Como um se compromete com o outro, você já tem que saber que não se trata de um contrato real. Esse contrato ele é consensual, pois ele se aperfeiçoa com um simples acordo de vontades. Tá ok? Por isso, é um contrato consensual, conforme está previsto no artigo 481 do nosso Código Civil. Vamos lá. Questão não, alternativa A, dizendo, ó, os contratantes podem deixar a fixação do preço à Bolsa de Valores? Podem. O erro está aqui, ó, bastando mencionar a sua localidade. É aqui que está o erro da assertiva. Se nós dermos uma olhada lá no artigo 486 do nosso Código Civil, esse aqui é o meu Código Civil, tá? Então, lá no artigo 486, nós temos assim, ó, também se poderá deixar a fixação do preço a taxa de mercado ou de bolsa. Ou de bolsa. Então está aqui a possibilidade de se fixar o preço de um contrato de compra e venda e esse preço variar de acordo com a taxa de uma determinada bolsa de valores. Mas tem que ser definido o dia e o lugar. Em certo e determinado dia e lugar. A questão, ela disse, bastando mencionar a sua localidade, ou seja, não falou do dia. Por isso que aqui ela ficou incompleta. E aí está errada, né? Incompleta ficou errada. E o bastando, então, não basta a localidade. Não está nem completa, está errada mesmo. B. É defeso as partes fixarem o preço em função de índices ou parâmetros, mesmo que esses índices ou parâmetros sejam suscetíveis a uma objetiva determinação. Pessoal, isso não é defeso, isso aqui não é proibido. É permitido sim fixar o preço em função de índices ou parâmetros. É o que acontece quando um contrato de compra e venda tem a fixação do preço em função de um índice da FGV, por exemplo, IGPM, INCC, IPCA e por aí vai. Então,
A alternativa A, eu já falei para vocês que ela está no 486. A alternativa B, ela está no 487. Já está no artigo seguinte que eu vou te mostrar agora. Olha o 487 aqui, ó. É lícito as partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Tá ok? Então, não tem nada de defeso. O correto seria lícito. Continua. Letra C é o gabarito, tá certinho. Representa a literalidade do artigo 485 do Código Civil. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro. O que não pode ser deixada é ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Então, A celebra um contrato com B e o preço desse contrato de compra e venda pode ser arbitrado por um terceiro C que não está em nenhum polo desse contrato, não está em nenhuma das partes desse contrato. Isso é permitido. Artigo 485 está aqui, ó. Beleza? A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Show de bola. A letra D. De Cléo, o que está errado na letra D? O fundamento dela está no artigo 489 do Código Civil, dizendo, ó, é lícito aos contratantes no contrato de compra e venda deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Acabei de falar, né, que isso não é lícito, isso é vedado. Lá no artigo 489 mostra que nesse caso o contrato vai ser o quê? Nulo. Se o contrato é nulo, obviamente que não é lícito uma das partes poder, à sua exclusiva vontade, arbitrar o preço do contrato. Então, ao invés de lícito, teria que ser nulo. E por último, a letra E. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que uma das partes pode suprir a omissão e fixar um preço. Pessoal, se uma das partes suprir a omissão e fixar um preço, é a mesma coisa que esta parte estar arbitrando o preço, o que nós sabemos que é vedado. Então, qual é a solução que o Código Civil dá para esse caso? Se uma compra e venda ocorrer sem a fixação inicial do preço, o preço tiver que ser fixado posteriormente, nós temos o artigo 488 definindo qual é a solução desse caso. E ele diz assim, ó, convencionada a venda sem fixação do preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Ou seja, eu tenho aqui um costume chamado de costume segundo a lei, né? Secundum legem, ou seja, eu tenho um costume ajudando a definir o que a lei prevê. Portanto, essa questão, quando diz que uma das partes pode suprir, está errado, porque ela não pode. Gabarito da questão 1, letra C, nada demais. Questão 2. Sobre as diversas classes de bens previstas no Código Civil Brasileiro, analise as assertivas a seguir. E aí deu 5 assertivas pedindo para analisar quais que estão corretas. A assertiva 1, ela é verdadeira. É a letra da lei do artigo 95 do Código Civil. Letra da lei, sem tirar nem pôr. Tá? A 2 diz que os bens naturalmente divisíveis não podem se tornar divisíveis, ou melhor, não podem se tornar indivisíveis por vontade das partes. Podem sim. Isso é falso. No meu curso de teoria com exercícios, curso super completo, aliás, eu digo para vocês o seguinte, ó.
que a indivisibilidade Espera aí que eu errei aqui, hein? Indivisibilidade, agora sim. Ela pode ser natural, é o que acontece com um cavalo. Não dá para cortar o cavalo no meio, senão ele morre. Essa indivisibilidade, ela pode ser convencional, quando as partes convencionam que aquele bem não poderá ser dividido, ou então pode decorrer de um preceito legal, preceito da lei. E aí nós temos a indivisibilidade legal. É exatamente isso que está no artigo 88 do Código Civil. Ah, de Cléo, quero ver. Então vamos lá. Artigo 88 do Código Civil. Cadê ele? Chegou. Olha o que ele diz aqui. Os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou da vontade das partes. Então eu tenho a indivisibilidade natural, a legal, por determinação da lei, ou a convencional, que é pela vontade das partes. Tá ok? Mais uma vez o esqueminha aí para você, ó, do artigo 88. Consequentemente, está correta a afirmativa 2. 3. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertinentes à mesma pessoa tenham destinação unitária, letra da lei, literalidade do artigo 90 do Código Civil. É importante você saber distinguir a universalidade de fato da universalidade de direito. As bancas adoram cobrar isso. E aqui não foi diferente. A 4 diz que o direito à sucessão aberta, o direito hereditário, é considerado bem móvel. Não, móvel não. O direito à sucessão aberta, seja qual for o objeto que está sendo herdado, enquanto não houver a partilha dos bens, ele é considerado imóvel. Por isso, é falsa aqui a nossa assertiva 4. Beleza? De Clé, onde é que está isso? Artigo 80, inciso 2 do nosso Código Civil, que eu vou te mostrar agora. Olha lá, artigo 80. Consideram-se imóveis o direito à sucessão aberta. Dando prosseguimento, eu tenho a afirmativa 5, que é verdadeira. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, não perdem o caráter de bens imóveis. Nós temos aqui a literalidade do artigo 81, inciso 1º. Então, aqui está ele. Ó. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando sua unidade, forem removidas para outro local. Tá ok? Fechamos a questão, então, com 1, 3 e 5 corretas. Gabarito, letra E. Não há recurso cabível na questão 2. Questão 3. Em regra, a abertura da sucessão se dá com a morte da pessoa. Entretanto, há alguns casos em que a morte não é dada como certa e provada. Com o intuito de solucionar esse entrave da ausência de uma pessoa, o sistema jurídico brasileiro admite a chamada morte presumida. Portanto, presume-se que a ausência significa, pelo menos temporariamente, a morte de uma pessoa, o que justificaria a abertura da sucessão em um primeiro momento de forma provisória. E a lei elenca um rol de interessados que podem pedir a declaração de ausência e a consequente abertura da sucessão provisória. Então, essa afirmativa questão 3, ela trata do seguinte. Ó. A morte, no ordenamento jurídico brasileiro, ela representa o fim da personalidade jurídica. E, basicamente, nós temos a morte real, quando se tem ali
o cadáver para atestar materialmente o óbito, e existe a morte presumida, em situações em que nós não temos certeza se o sujeito faleceu. A morte presumida, ela pode se dar sem decretação de ausência. Ela ocorre sem decretação de ausência nas situações previstas no artigo 7º do Código Civil. E ela ocorre com decretação de ausência, conforme previsão do artigo 6º do nosso Código Civil. Diante disso, o que você tem que saber? A morte presumida com ausência, ela pode ser exemplificada naquele marido que saiu para comprar cigarro e não voltou nunca mais. Então, nesse caso, para que ele seja declarado morto, tem que se passar por 3 fases. A primeira fase é a fase da curadoria dos bens. Ou seja, alguém vai ter que ficar tomando conta do bem dele para que ele possa reaparecer e voltar a administrar os seus bens. Passado um período de tempo que eu já vou dizer qual é, se ele não reaparecer, a gente passa para a segunda fase, que é a fase da sucessão provisória. É dado mais um tempo para ele reaparecer. Ele não reaparecendo, a gente passa para a terceira fase, que é a fase da sucessão definitiva. E é aqui, na abertura da sucessão definitiva, que o sujeito é declarado morto. Tá? O que acontece? Vamos voltar lá na questão. A questão disse o seguinte: perguntou o que é correto nós afirmarmos. Então, a letra A diz: se o agente deixou representante ou procurador, então ele saiu para comprar cigarro, não voltou nunca mais, e deixou um representante ou procurador. A afirmativa diz que não se pode pedir a declaração de ausência e a sucessão provisória. Isso é falso. Isso é falso. Por quê? Lá no nosso artigo 26, vem dizendo assim, ó. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Ou seja, pessoal, o que acontece? Essa fase aqui da curadoria dos bens, se o ausente deixou um representante ou um procurador, então ela vai durar o período de 3 anos. É dado um prazo de 3 anos para esse ausente reaparecer. Se ele não deixou representante ou procurador, aí o prazo é de 1 ano. De 2 em 2 meses vão ser publicados editais chamando o ausente a reaparecer, mas aí o prazo é de 1 ano. Conclusão: mesmo com representante, após 3 anos, se o indivíduo não reaparecer, será aberta a sucessão provisória. É isso que diz o nosso artigo 26. E justamente por isso que a alternativa A está errada quando diz que não se pode pedir a declaração de ausência e a sucessão provisória se o ausente deixou representante de um procurador. Se pode, mas vai ter que se esperar um tempo maior, que é de 3 anos. Beleza? A letra B de bola tem uma pegadinha malvada. Ela fala, ó, 10 anos depois da prolatação da sentença, que concede a abertura da sessão provisória, poderão os interessados requerer
a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Esse período aqui da sucessão provisória, ele realmente, em regra, ele é de 10 anos. Ele é de 10 anos. Só que, olha o que o artigo 37 nos diz. Artigo 37 do nosso Código Civil. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sessão provisória, poderão os interessados requerer a sessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Ou seja, não é prolatação da sentença. A sentença tem que passar em julgado. Esse é o erro da alternativa B de bola, que é falsa. Tá ok? Então a está fundamentada no artigo 26 e a B está fundamentada no artigo 37. A letra C fala do cônjuge separado judicialmente há menos de um ano, que ele pode pedir a declaração de ausência. Pessoal, isso é falso. O nosso artigo 25, ele diz assim, ó. Volta, olha lá. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Então, o cônjuge que não tiver separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos tem preferência para ser o curador e administrar os bens do ausente. E aqui falou em quanto? Falou em 1 ano, ou seja, está errada a letra C. A letra D fala, tendo decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, pode-se pedir a declaração de ausência e a sucessão provisória. Realmente, 1 ano. Está aqui, ó, o prazo de 1 ano. É esse prazo aqui que está sendo cobrado na alternativa D. Onde que está escrito esse prazo, de Claire? Novamente, no artigo 26. Olha lá. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente. Aí pula para cá, ó. Poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Era isso que a alternativa D queria, né? Na verdade, ela pegou literal essa parte do artigo 26. Então, é o nosso gabarito, letra E. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à declaração da sucessão definitiva, será restituído em todos os bens existentes desde a ausência. Em todos, não. Está errado. O que acontece, pessoal? Olha só. Foi aberta a sucessão definitiva. O sujeito foi declarado morto. Mas, se no prazo de 10 anos após a abertura da sucessão definitiva, o sujeito ele ainda reaparecer, ele vai ter direito ao que restar dos bens. Porque nesse período aqui de 10 anos, os herdeiros, eles ainda não possuem a propriedade definitiva do bem. Nesse prazo de 10 anos, os herdeiros têm a chamada propriedade resolúvel, que pode terminar a qualquer momento dos bens do ausente. Tá ok? Então, isso está previsto lá no artigo 39. Cadê ele? Está aqui, ó. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aqueles ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem. Tá bom? Tá errada aí. A alternativa é falsa, como eu disse, com base no artigo 39 do Código Civil. Pessoal, questão de número 4.
questão bem tranquila. A questão 4, ela trata do adimplemento das obrigações, direito das obrigações. Então, adimplemento das obrigações. Olha só, imagine que um devedor esteja devendo a um credor um carro. E aí ele fala para o credor, credor, não tenho um carro para te pagar. Mas eu tenho 3 cavalos. São cavalos de raça. Você quer ficar com os 3 cavalos no lugar do carro? O credor fala, realmente eu tenho uma fazenda, estou precisando de cavalo, então quero os cavalos. O que acontece aqui? A obrigação foi extinta com uma prestação diferente daquela que estava originalmente pactuada. Isso representa o Instituto da Dação em Pagamento. Instituto esse previsto no artigo 356 do Código Civil. Olha lá o nosso artigo 356. Vem dizendo assim, dação em pagamento. O credor pode consentir em receber uma prestação diversa da que lhe é devida. Então aqui, o credor ele concordou em receber 3 cavalos ao invés do carro. É justamente isso que está sendo cobrado no enunciado da questão, quando um credor aceita receber prestação diversa da que lhe é devida originalmente. Portanto, questão 4, gabarito, letra A. Questão 5. Essa questão vamos analisar. Eu passei o olho rapidamente nela e, nesta minha passada rápida de olho, eu entendi que cabe recurso. Tá? Nesta minha passada rápida de olho nela, eu entendi que cabe recurso. Vamos analisá-la com calma para eu realmente confirmar se cabe recurso. Eu não analisei todas as questões antes de gravar esse vídeo, não, pessoal. Eu dei uma olhada rápida e agora estou corrigindo aqui, analisando junto com você, tá? Então peço a sua compreensão aí, a sua colaboração. Vamos nessa. Olha só. Questão 5. O Senado Federal, na qualidade de última casa para deliberação, em 16 de maio de 2018, aprovou o projeto de lei XXX de 2007. Show de bola. Então vamos lá. Fazer uma linha do tempo. 16 de maio de 2018. O que teve aqui? A aprovação do projeto. Então, houve a aprovação no Senado Federal. E aí, esse projeto que foi aprovado pelo Senado Federal foi encaminhado para a sanção do presidente da República. Provavelmente já havia sido aprovado pela Câmara, né, para poder ser encaminhado ao presidente da República. E este encaminhamento ao presidente da República resultou na sanção da lei, sanção pelo PR. PR é o presidente da República. Em 19 de maio de 2018. E continua. E foi oficialmente publicada a publicação desta lei ocorreu em 5 de junho de 2018. 5 de junho de 2018. Deixa eu aumentar essa linha do tempo um pouquinho aqui. Beleza. O que acontece? Com a publicação, como não havia disposição expressa sobre a data de início da vigência da lei, nós vamos adotar o prazo regra, o prazo comum,
que está no artigo 1º da LINDB. Ó, a LINDB aí, ó, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este artigo 1º diz que, salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um vacatio legis de 45 dias. Este prazo de vacatio legis começa a contar no próprio dia 5 de junho, tá? Ou seja, o dia da publicação ele deve ser incluído na contagem do prazo de vacatio legis. E aí, o que acontece? A questão me diz que, durante o período de vacatio legis, em 15 de junho, ou seja, 10 dias depois, aqui, ó, no dia 15 de junho de 2018. Ainda no período de vacância, houve a correção de alguns trechos inseridos na parte normativa da lei. Ou seja, correção de parte da lei. O que acontece quando há a correção de parte da lei durante o período de vacatio legis? Volta aqui na LINDB que você vai ver. Olha só. Artigo 1º, parágrafo 3º. Está aqui, ó. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer uma nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. O artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB me diz que a correção de parte da lei tem uma consequência, que é reiniciar o vacatio legis. Então, eu tenho que, a partir daqui, contar novamente, ó, 45 dias. E aí, contado esse período de 45 dias, a partir do dia 15 de junho, o que acontece? Vamos lá. A questão ainda diz mais uma informação. Em 15 de junho teve a correção, mas a publicação desta correção não ocorreu no dia 15 de junho. A correção dessa publicação aqui, a correção dessa parte, ela foi publicada no dia 24 de junho, não havendo modificação das partes preliminar e final. Então, vamos imaginar o seguinte, essa lei tinha 3 partes: a preliminar, a parte intermediária e a parte final. A parte preliminar, a parte intermediária e a parte final. A parte preliminar e a parte final, elas não foram republicadas. O que foi corrigido foi a parte intermediária. É isso que a gente consegue deduzir aqui, né? Então, vamos lá. E aí ela foi republicada
nova publicação. Ela foi republicada no dia 24/6/2018. A questão diz, como gabarito, que o início da vigência da lei será de 45 dias, contados a partir do dia 24. Então, a partir daqui, eu vou ter mais 45 dias de vacatio legis. Só que, olha só, pessoal, fala aqui comigo, fala com o titio de Cléo. Eu vejo uma divergência aqui. Tá? Nós podemos questionar um ponto para a banca. Porque a doutrina ela é unânime em dizer o seguinte: quando há uma nova publicação durante o período de vacatio legis, tá? De parte do texto da lei, o prazo de vacatio legis ele reinicia somente para a parte corrigida. A parte que não foi corrigida continua com o prazo de vacatio legis inicial. E aqui, ó, a banca ela não indicou o que ela queria. Ela colocou, considerando a hipótese construída, o prazo de início da vigência da lei será de... Pessoal, depende. É da parte que foi corrigida ou é da parte que não foi corrigida? Porque a parte que não foi corrigida, o prazo de vigência vai começar a partir do dia 5 de junho, mais 45 dias. A parte que foi corrigida vai ter o prazo começando a partir do dia 24 de junho, mais 45 dias. Ou seja, nós temos duas hipóteses, já que a lei foi parcialmente corrigida. E no enunciado, ó, a banca ela não indicou qual parte que ela queria, se era a corrigida ou não. Por isso, eu vislumbro nessa questão 5 a possibilidade de recurso. Tá? Pode-se pedir a anulação da questão, pois a vigência da parte corrigida, que é a partir do dia 24 de junho, contado aí 45 dias. A parte que não foi corrigida, que manteve os padrões do que havia sido publicado no início, no dia 5 de junho, essa parte não vai entrar em vigência 45 dias a partir do dia 24, e sim 45 dias a partir do dia 5. É isso que eu entendo. Portanto, essa questão de número 5, na minha humilde opinião, é uma questão passível de recurso. Beleza, gente? Cabe recurso nessa questão pelas razões que eu acabei de explicar aqui. Eu escrevi recurso errado, né? Vamos lá, deu uma falhinha aqui na caneta, eu me enrolei. Vamos lá, ó o C aqui, e agora beleza, recurso. Pessoal, tá explicado? Qualquer coisa, bota um comentário aí. Espero que a gente ganhe esse recurso. Fique à vontade para fundamentar com os pontos que eu mencionei aqui no vídeo. Tá? Questão de número meia dúzia. Vamos lá que a gente já está estendendo demais esse vídeo. A questão meia dúzia, ela é completamente literal. Tá? Ela pede o regime de bens do casamento. E aí, o regime de bens de casamento, ele pode ser mudado. É isso que a gente tinha que saber na questão. Existe no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil,
Um princípio chamado princípio da mutabilidade justificada. Princípio da mutabilidade justificada. E aí, este princípio da mutabilidade justificada diz que os cônjuges podem alterar o regime de bens após terem se casado. Dá uma olhada lá no 1639. Chegamos. Tá aqui. Ele diz assim, ó, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado. Tem que haver uma motivação, uma justificativa. Por isso que o nome do princípio é princípio da mutabilidade justificada. E aí, a letra B de bola representa a literalidade do artigo 1639, parágrafo 2º. Tá certinho, tá? Tá certinho. Não cabe recurso aqui. Questão 7. A questão 7 fala sobre negócios jurídicos e, novamente, a banca brincou com a literalidade dos artigos do Código Civil. Por exemplo, ó, na assertiva 1, ela está errada. A impossibilidade inicial do objeto, ela somente invalida o negócio jurídico se for absoluta. Se ela for relativa, ela não invalida o negócio jurídico. É o que está previsto no artigo 106. A 2. A 2 está certinha, verdadeira. Ela representa a literalidade do artigo 105 do Código Civil. A 3 está errada. A interpretação dos negócios jurídicos benéficos e da renúncia não é ampliativa, ela é estrita. De Claire, onde é que está escrito isso? Lá no 114. 4. A transmissão errônea de vontades por meio interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta, verdadeira, letra da lei do artigo 141. E 5. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo, o prazo vai ser de 2 anos. Ou seja, é a regra aqui do artigo 179. Verdadeira a 5, então estão corretas a 2, a 4 e a 5, gabarito letra E. Não há recursos na questão de número 7. Questão de número 8. Falando sobre pessoas jurídicas. A 1 é verdadeira, falando da Eireli, né? Ou Eireli, cada um chama de um jeito. Representa aqui a literalidade do caput do artigo 980-A do Código Civil. A 2 também é verdadeira, literalidade aqui do nosso artigo 51 do Código Civil. A 3 fala das fundações, que é verdade também. É a letra da lei do artigo 63. A 4, ela erra o prazo. Esse prazo não é de 5 anos. Esse prazo aqui, ele é clássico. É um prazo de 3 anos que está previsto no artigo 45, parágrafo único. E a 5 fala das associações, dizendo que é absolutamente vedado que o Estatuto institua categorias com vantagens especiais. Não tem nada de vedação absoluta aqui. É permitido que o Estatuto de uma associação institua uma categoria de associados com vantagens especiais. É isso que diz o nosso artigo 55. Então, é falsa a 5, 1, 2 e 3 corretas. Gabarito aí, letra A.
Belezinha? Não vou mostrar o artigo não para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, ó, senão o vídeo vai ficar muito extenso. 9. A 9 é interessantíssima, pessoal. Ela diz assim, ó: é sabido que o direito de posse é disciplinado e consagrado pelo direito civil. No entanto, o possuidor ele pode encontrar resistência de terceiros ao gozo de sua posse. E nessas hipóteses, a legislação civil prevê para cada tipo de incômodo uma medida jurídica para salvaguardar a sua posse. E aí pergunta qual é a medida cabível no caso da posse ser esbulhada. Posse esbulhada. Aí a pessoa que nunca estudou direito civil, que só fica achando que decorar artigo do Código Civil é suficiente para uma prova de direito civil da área fiscal, lê um negócio desse e não sabe para onde correr. Não vai saber resolver a questão. Olha só, pessoal. Eu vou aqui no material da minha aula, tá? No meu curso em vídeo com PDF, eu tenho o material aqui para você ver que tudo tem que ser explicado no nosso curso. E aí, em relação à posse, quando essa posse ela apresenta, né, algumas situações que ameaçam a posse, o nosso artigo aqui, 1210 do Código Civil, diz assim, ó: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Turbação nada mais é do que uma moléstia, tá? Se houver um esbulho, que é a perda da posse, ele tem direito a ser restituído. Então, no caso de turbação, ele é mantido. No caso de esbulho, ele é restituído da posse. Era isso que a questão queria. Mas, indo um pouquinho além, olha só. A perda da posse, o esbulho, ele é a consequência, né? É o que acontece depois de haver a turbação. É uma sequência. Tem a turbação e depois o esbulho. Se uma pessoa está prestes a sofrer uma turbação, a medida cabível é a medida de interdito proibitório. Esse esqueminha é o esqueminha do meu material, hein, pessoal? Por outro lado, após a turbação, se já tiver ocorrido a turbação, o sujeito tem direito a pedir uma manutenção da posse. Por fim, se já tiver ocorrido o esbulho, ele tem direito a pedir a reintegração ou restituição da posse. E foi isso que a banca cobrou. Eu achei legal mostrar esse esqueminha aqui do meu material para você visualizar essas ações que são chamadas ações possessórias, tá? A questão, então, com base no artigo 1210 do Código Civil, tem como gabarito a letra A, que é ser restituído na posse. Repito, olha só, pessoal, os concursos da área fiscal estão ficando cada vez mais difíceis, tá? Muita gente deixava algumas matérias de lado pensando que eram matérias secundárias. Direito civil é secundário, vou deixar de lado. Direito empresarial é secundário, vou deixar de lado. Não dá mais para fazer isso. Não dá mais. As notas estão ficando cada vez mais altas, então não tem como deixar nenhuma matéria de lado. Estude direito civil da mesma forma que você estuda direito tributário. Estude direito civil da mesma forma que você estuda contabilidade. Não dá mais para negligenciar nenhuma disciplina do concurso. Beleza? Quanto antes você começar direito civil, melhor, tá? Porque o nosso Código Civil ele tem mais de 2.000 artigos. Então, direito civil é um curso longo, é um curso extenso. Não dá para querer fazer um cursinho de 6, 7 horas, 8 horas após a publicação do edital, chegar na prova e gabaritar. Direito civil é uma matéria que tem que ser estudada com antecedência, antes do edital, tá?
pensa nisso, reflita sobre isso, que isso é importante. Atualmente, as médias para ser aprovado em concurso da área fiscal estão cada vez mais altas. Não dá para negligenciar nenhuma disciplina. Questão 10. Última questão aqui de direito civil. Sobre prescrição e decadência, de acordo com o que está previsto no Código Civil Brasileiro, analise as afirmações abaixo. Pessoal, questão clássica sobre prescrição e decadência. E aí, nas duas primeiras assertivas, eles cobraram a decoreba de prazos prescricionais. Meu Deus, Giclério, eu tenho que saber a decoreba daqueles prazos prescricionais que estão nos artigos 205 e 206 do Código Civil? Mais ou menos. Você tem que mais ou menos saber a decoreba. Tá? Olha só. Artigos 205 e 206. O artigo 205 do Código Civil, ele diz que a prescrição, o prazo prescricional, se a lei não fixar um prazo menor, esse prazo é de 10 anos. O artigo 206 nos traz diversas situações diferentes, diversas exceções a essa regra de 10 anos. Ele traz o prazo de 1 ano, ele traz aqui o prazo de 2 anos, e a única situação que prescreve em 2 anos é a pretensão para haver prestação alimentar. É o único que prescreve 10 anos. Então esse você tem que ter decorado. Tá bom? Em 3 anos, aluguéis cai bastante, enriquecimento sem causa cai bastante, reparação civil cai bastante. Esses 3 aqui caem bastante, você tem que saber que eles prescrevem em 3 anos. Em 4 anos só tem um caso, que é a pretensão relativa à tutela, a contar da aprovação das contas. 5 anos, nós temos aqui mais 3 casos. O principal deles é o do profissional liberal. Para cobrar uma consulta que não foi paga, o dentista, que é um profissional liberal, ele tem um prazo de quanto? De 5 anos. E isso foi cobrado aqui na questão de número 10. Olha só, prestação alimentar. É o único de 2 anos, então você tinha que saber. Tá? Tutela é o único de 4 anos, então você tinha que saber que a 1 é falsa e que a 2 é falsa. Sabendo que a 1 é falsa, você elimina a C e a E. Sabendo que a 2 é falsa, você elimina a letra B e já chega no gabarito, que é a letra D de dado. Só matando essa decorebinha aqui de prazo prescricional. Mas eu vou concluir a questão. A 3 é verdadeira porque ela está representando a literalidade do artigo 211 do Código Civil. A 4, ela é verdadeira também porque ela representa a literalidade do artigo 204, parágrafo 2º do Código Civil. E a 5 é verdadeira, representando a literalidade do artigo 206, parágrafo 3º. Esse prazo de 3 anos aqui, esse está correto. Tá? Esse está correto. Mas, sabendo a 1 e a 2, que as duas eram falsas, você já conseguiria matar a questão. Ou seja, pessoal, encerramos aqui a correção da nossa prova de Direito Civil do ISS Campo Grande. Cabe recurso na questão 5 pelos fundamentos que eu falei. Espero que a banca seja coerente e acate esse recurso. Tá? E se você está precisando de algum curso de Direito Civil, um curso completo para estudar Direito Civil de verdade, parar de ficar enrolando, parar de ficar estudando superficialmente, pegar uma prova de Direito Civil e arrebentar, me procura nas minhas redes sociais. Eu tenho cursos espalhados aí em vários lugares, mas querendo alguma indicação, é só me procurar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Meu canal do YouTube. Estou na área para o que puder ajudar. No mais, espero que eu possa ter sanado alguma dúvida a respeito dessa prova e colaborado ainda mais com o seu estudo.
Muito obrigado pela sua atenção. Gostou do vídeo? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal que vai dar tudo certo. Um abraço do professor Dicler e bons estudos.